Quando falamos em Grécia Antiga, levamos nosso pensamento a algo muito distante da nossa realidade, mas não é bem assim. A Grécia deixou um enorme legado para nós e está presente em nosso dia a dia, por mais que muitas pessoas não percebam. Diante disso, fizemos uma pesquisa com algumas pessoas e perguntamos a elas o que elas pensam quando se fala sobre Grécia Antiga. O que te remete? O que os remete e o que você acha que que elas ainda acham que persiste até os dias da atuais? Grécia nos dias de hoje. Quando eu penso em Grécia Antiga, eu penso em mitologia, deuses, política e tradição. Eu não consigo ver diretamente muita coisa hoje em dia que remeta à Grécia Antiga, mas a única coisa que eu consigo pensar é naquelas estruturas, como se fosse vigas, sabe, de frente de prédio grande que segura o prédio. Quando eu penso em Grécia Antiga, eu penso muito em política, filosofia, teatro, Atenas e tudo mais. E hoje em dia eu acho que persiste muito na política aquele modelo de Atenas, a filosofia principalmente nas faculdades, o modelo platônico, como a Teresa fala muito. Muitas respostas distintas nos surpreenderam. Foram citados a forma de democracia da Grécia, a filosofia, entre muitas outras coisas. E essa é sim a realidade. Além de arte, alguns elementos da arquitetura e até mesmo o teatro nos dias de hoje. Para moradores de Juiz de Fora ou turistas, reparamos algo muito presente em nosso dia a dia, uma arte de Juiz de Fora, o Cine Teatro Central. Além da arquitetura característica, temos as diversas pinturas e esculturas, trazidas daquela época a nós. Com essa persistência da cultura grega e com a inclusão dela em algumas características da nossa cultura hoje, levamos algumas pessoas, algumas obras da Grécia Antiga ou que remete àquela época, e perguntamos a sua opinião sobre o produto mostrado e se remete a algo existente nos dias de hoje. O produto mostrado foi uma música, para que tivessem uma ideia do que ocorria naquela época. Uma peça de teatro, pois o surgimento foi na Grécia e persiste muito forte até hoje. E a pintura Escola de Atenas, que remete às pinturas da Grécia e o conceito de belo e de simetria. Gostei muito dessa imagem, me lembra muito parece muito uma escola, né? Aqui tem duas pessoas no centro e como se fosse uma espécie de recreio, tem gente estudando, outros aqui escrevendo, outros aqui pensando e dois aqui no centro, né? E quando eles entram, tem dois, quando eles estão passando lá na entrada principal, tem outras pessoas olhando para ele. Gostei muito. Remete muito a uma ideia de uma escola. Candes. Ao mesmo tempo, enche-se Tebas de fumaça de incenso e enche-se também de hinos tristes. Vamos, ancião, explica-te. Por que essa atitude? Que receio tendes? Fala, que pretendeis? Édipo, apresso-me em assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Como pode ver tu mesmo, hoje se encontra totalmente transtornada. Ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. É a pavorosa peste. Então, a narrativa, ela traz alguns contextos bem claros para a nossa sociedade brasileira, né? Apesar de a história aqui ser narrada, a história de Édipo, primeiro que a gente ainda estuda isso nos dias de hoje, né? Até porque existe, inclusive, o complexo de Édipo, que é encontrado em algumas teorias de pesquisas, né? Dentro de algumas graduações. Mas quando a gente trata exatamente sobre a narrativa, a gente percebe sempre que uma coisa presente que é algo que eu realmente me fascino, né? Que é a ideia do mito do herói. Então, de alguma forma, Édipo aqui ele é visto como herói, como alguém que confronta, né? E de alguma forma, dentro de algum contexto, por exemplo, essas histórias elas também são recontadas nos dias de hoje, né? Tanto que a gente pode percebê-las em antigos teleteatros, algumas histórias que estão revividas também pelo próprio teatro, inclusive na telenovela, né? Eu acredito que mudam apenas os nomes, mas as histórias continuam as mesmas.
penso em música da Grécia Antiga, eu penso em tambor, pessoas fazendo barulho com pedras, esse tipo de coisa, uma coisa relacionada mais a ritual. Então eu tô bem surpresa, porque ela me lembrou alguns compositores contemporâneos de ópera, me lembrou violino também, então eu tô surpresa porque não era o som que eu esperava. Quando eu penso em música da Grécia Antiga, assim, me vem essa coisa celta, essa coisa ritualística, espiritual. Acho que esses instrumentos, sabe, mais, transcendental, assim. E em compositores contemporâneos me lembra muito o Bach mesmo e o Beethoven. Pensar que hoje em dia muita coisa se perdeu, a reprodutibilidade técnica fez com que a arte se perdesse. As redes sociais tentaram estabelecer o conceito de belo, mas até hoje ninguém sabe dizer certamente o que é. A estética foi se tornando cada vez mais algo feito em massa. Tudo de nós tem um pouco da história antiga. A Grécia prevalece nos dias de hoje de uma maneira muito forte. Mas será que nós honramos a herança que a Grécia nos deixou?